Olá, meu amigo e minha amiga. Hoje vamos falar quando e como você pode dar uma justa causa no seu empregador, no seu patrão, pelo fato dele ter cometido falta grave contra você e quais são os seus direitos. Mas isto é assunto para depois da vinheta. Sou o advogado Gideão Svensson na luta pelo direito. Peço a você, se gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com um amigo. Vamos ao tema de hoje. Justa causa do empregador, chamada no direito, rescisão indireta do contrato de trabalho, quando e como fazer. Na relação de emprego, a regra é a continuidade, ou seja, é por prazo indeterminado. As exceções é o contrato de experiência e o contrato por tempo determinado. Mas, em regra, você entra numa empresa, sua carteira é assinada e não tem aí uma data limite para você permanecer na empresa. A extinção do contrato de trabalho opera-se, em regra, pela iniciativa do empregado ou do empregador. Pedido de demissão por parte do empregado. Demissão imotivada, sem justo motivo, iniciativa do empregador. São as situações normais de extinção do contrato de trabalho. No entanto, este contrato de trabalho pode sofrer extinção por a. Demissão por justa causa do empregado. Motivos elencados no artigo 482 da CLT. Inclusive, tem o vídeo que aparece aqui em cima, onde falo sobre esta modalidade de extinção do contrato de trabalho, quando o empregado comete falta contra a empresa, contra o empregador. E b. Rescisão indireta do contrato de trabalho, justa causa do empregador. Motivos apontados no artigo 483 da CLT, que vamos tratar de cada um neste vídeo. A justa causa do empregado. O empregado, quando descumpre as normas da empresa, deixa de trabalhar, falta de forma injustificada, cria problemas com outros colegas de trabalho, pode ser dispensado pelo empregador, inclusive com a dispensa por justa causa, que é a pena máxima que um trabalhador pode receber. Mas atenção, a relação contratual é bilateral. O empregador e o empregado devem cumprir com seus deveres e obrigações da relação de emprego. Então, não é só o patrão que pode dar uma justa causa no empregado. Existe a justa causa do empregador. Acontece que o empregado, o obreiro, também pode dar uma justa causa no seu patrão, chamada de rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas quando pode ocorrer a justa causa do empregador? A aplicação da pena máxima ao patrão. Conforme já dito, o contrato de trabalho é bilateral. O empregador e o empregado devem cumprir com seus deveres e obrigações da relação de emprego. Quando se torna insuportável para o empregado a relação de continuidade do trabalho, por ato ou falta grave do empregador, ele poderá aplicar a pena máxima da justa causa em seu patrão. Mas o que é a rescisão indireta do contrato de trabalho ou a justa causa do empregador? É a faculdade do empregado de extinguir o contrato de trabalho quando o empregador comete alguma falta grave prevista no artigo 483 da CLT. Mas quais são os requisitos para que o empregado dê uma justa causa no empregador, no patrão? Conforme a doutrina, são os mesmos requisitos para a justa causa aplicada pelo empregador ao empregado. Aplica-se também ao patrão. São os requisitos: gravidade da falta cometida, imediatidade, proporcionalidade, relação de causa e efeito. Vamos ver o que significa cada um desses requisitos. Gravidade da falta cometida. A falta grave do empregador, todas elencadas no artigo 483 da CLT, deve ser tamanha que torna insuportável a continuidade da relação de emprego. A imediatidade quer dizer que o pedido da justa causa do empregador deve ser atual, contemporânea à falta cometida. Não se pode passar muito tempo, não pode deixar o fato passar, pois nesse caso vai acontecer o chamado perdão tácito. Aconteceu a falta grave hoje, o empregado deixa passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No 5º mês vai entrar com pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Olha, meu amigo, já ocorreu o perdão tácito, não vai caber mais. Então tem que estar atento a esses prazos. O doutrinador Maurício Godinho
Agostinho Delgado diz que o empregado tem até 30 dias para comunicar a falta grave ao seu empregador e ingressar com a rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas atenção, cuidado, se passar mais de 30 dias sem que o empregado comunique ao patrão sua decisão de não comparecer mais ao posto de trabalho e que vai ingressar com uma reclamação trabalhista, ou seja, o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho por falta grave cometida contra ele, pode ensejar abandono de emprego. Por isso, a recomendação é: patrão cometeu uma falta grave contra você, avise-o logo e ingresse logo com a reclamação trabalhista para evitar você perder o prazo, você receber aí um abandono de emprego. Proporcionalidade nada mais é do que o peso da falta cometida pelo empregador para com o seu obreiro. Se houve realmente algum dano ao trabalhador. Por exemplo, não é razoável pedir a justa causa do empregador pelo simples fato do atraso no pagamento do salário por 5 dias ou 10 dias, a não ser que seja uma prática reiterada do empregador. Todo mês ele atrasa 10 dias, 5 dias, 15 dias. Não, aí quando há prática reiterada, cabe a justa causa do empregador. Mas quando é uma vez só ou muito esporadicamente, tem que se pesar aí o princípio da proporcionalidade e também da razoabilidade. Causa e efeito. A relação de causa e efeito nada mais é do que o ato grave praticado pelo empregador que implica diretamente a rescisão indireta do contrato de trabalho por tornar insuportável a relação de emprego. Existem formalidades a serem observadas no pedido da justa causa do empregador. E quais são elas? Primeiro, comunicação por escrito. Avisar o empregador. O empregado ele precisa comunicar o patrão da sua intenção de não mais comparecer ao trabalho e de que estará ingressando com uma reclamação trabalhista. Essa comunicação deverá ser feita por escrita. Pode ser por e-mail, por carta, por WhatsApp, mas ela tem que ser feita por escrita ao empregador. Também se opera pela iniciativa do empregado ao judiciário, por meio de uma reclamação trabalhista. E aí o juiz vai avaliar se houve ou não falta grave para a aplicação da rescisão indireta do contrato de trabalho. Se o magistrado entender que não houve motivos ou que não atendeu aos requisitos para a reclamação trabalhista, ele vai transformar em pedido de demissão do trabalhador. E aí, transformando em pedido de demissão do trabalhador, o trabalhador vai perder várias verbas trabalhistas. Por isso, tem que ter muita atenção, muito cuidado no ingresso de uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Atenção, na justa causa do empregador, o empregado recebe todas as verbas trabalhistas, como se fosse uma despedida imotivada. Agora, quais verbas são estas? Vamos ver na tabela seguinte. Primeiro, saldo de salário. Segundo, férias proporcionais mais 1/3. Terceiro, férias vencidas mais 1/3. Quarto, aviso prévio proporcional ao tempo de trabalho, que varia de 30 dias a 90 dias. A cada ano trabalhado, acrescenta-se 3 dias no prazo do aviso prévio até completar o máximo de 90 dias. 13º salário proporcional, fundo de garantia por tempo de serviço, mais a multa de 40%, seguro-desemprego. E também podemos acrescentar nesta reclamação trabalhista, se houver dano moral, horas extras não pagas, adicionais de periculosidade ou insalubridade não pagas, outras verbas não pagas. Podem todas serem objetos e devem constar da reclamação trabalhista no pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas quando posso aplicar a justa causa ao empregador, ao meu patrão? Em regra, os motivos estão todos descritos no artigo 483 da CLT, que vou deixar logo abaixo desse vídeo para que vocês possam também tomar conhecimento deles. A linha A diz que forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, força física. O empregador, ele exigir do empregado que ele exerça atividades além da sua condição física, acúmulo e desvio de função, prejudicial à sua saúde, pegar peso demasiado além da sua capacidade física, ao empregado deficiente realizar serviços incompatíveis com a sua situação. A força física aqui também pode ser entendida superiores às suas forças, não somente a força física, mas também a força intelectual. O que é isso? É o empregador exigir um trabalho que ultrapasse a capacidade do empregado. Por exemplo, um auxiliar de serviços gerais, o empregador exigir dele realizar um balanço de estoque na empresa.
empresa, ele tem uma limitação intelectual. Então isso poderá gerar ao empregado pedir a sua rescisão indireta do contrato de trabalho, porque isso até avilta a sua dignidade enquanto ser humano. O empregador vai chegar até o ponto de humilhá-lo, a exigir dele exercer uma atividade que intelectualmente ele não tem a capacidade para tal. Defesos por lei é o ato ilícito. É quando o empregador ele pede ao seu empregado para vender algum tipo de droga, ele pede ao seu empregado para fraudar um contrato, ele pede ao seu empregado para falsificar algum documento lá da empresa, ele pede ao seu empregado para oferecer um suborno a algum agente público ou a alguma outra empresa que queira contratar algum serviço seu. Defesos por lei, atos ilícitos, gera ao empregado o direito de rescindir o seu contrato de trabalho, dando justa causa no seu patrão. Contrário aos bons costumes, oferecer serviço sexual para fechar um negócio. É o empregador, o patrão, pegar, por exemplo, uma secretária e pedir para ela se insinuar, ela seduzir algum empresário para fechar um negócio com a empresa. Oferecer um serviço sexual a este empresário e, em troca, ele fechar o negócio para a empresa. Poderá esta empregada pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, inclusive danos morais. Outra situação, alheios ao contrato. Exigir a execução de serviços não pactuados no contrato de trabalho, desde que não tenha relação com a atividade e compatibilidade com a mesma. Então, o patrão pedir a você, empregado, que execute serviços que não são da sua alçada, que não fazem parte do seu contrato de trabalho, que não tem nenhuma ligação com o seu contrato de trabalho. É motivo também a rescisão indireta do contrato de trabalho. A linha B diz: for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. O que é isso? Quando o empregador ou um gerente exige do empregado metas abusivas, coloca uma sobrecarga sobre os ombros do empregado, metas inatingíveis, visando o lucro da empresa. Quando o empregado é tratado com menosprezo, ele é tratado com rispidez, ser tratado sem educação, ele está recebendo ali uma carga, um rigor excessivo sobre os seus ombros. Ele poderá entrar com o pedido de justa causa do empregador e também danos morais. C. Correr risco manifesto de mal considerável. O que é isso? Colocar o trabalhador em risco de vida, obrigado a dirigir sem ter carteira de motorista, realizar tarefas perigosas sem o fornecimento de EPIs, periculosidade, por exemplo, pintar um prédio de 10 andares de altura sem ter o cinto de segurança, sem o empregador lhe fornecer o cinto de segurança, dirigir veículo com um pneu careca, colocar o empregado nas estradas aí com o veículo da empresa e o pneu careca, está botando em risco a vida daquele empregado. Motivo para ingressar com a rescisão indireta do contrato de trabalho. A letra D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Este motivo é totalmente genérico, amplo, muito amplo, e podemos citar então aqui alguns exemplos. Quando o empregador não paga as verbas trabalhistas que o empregado tem direito, não pagamento de salários ou atrasos de forma reiterada, não depósito do FGTS. Quando o empregado vai lá sacar seu FGTS e ele é frustrado, não tem nada, a conta zerada, agora tem a opção do FGTS aniversário e o trabalhador pode usar inclusive as parcelas desse FGTS aniversário para contrair empréstimo e comprometer essas parcelas para pagamento desse empréstimo. Aí ele chega lá na Caixa Econômica Federal e sua conta vinculada está zerada. Inclusive eu tenho um vídeo também falando sobre essas possibilidades do saque do FGTS e vou deixar os links na descrição desse vídeo para que você possa, se não assistiu ainda, poder assistir quando você pode sacar o seu FGTS. Não depósito da contribuição previdenciária, os 8% para o INSS que o patrão tem que depositar, tem que separar para garantir a sua futura aposentadoria. Você realiza horas extras e o patrão não lhe paga as horas extras. Não fornecer EPIs, principalmente agora no tempo de pandemia, o empregador exigir a presença do empregado na sua empresa, mas não lhe fornece máscara, não lhe fornece luvas, não lhe fornece álcool gel para proteção contra o coronavírus. Então são motivos ensejadores da justa causa ao empregador. Não cumprir com as normas de segurança do trabalho, não dar tratamento salubre ao trabalho. O trabalhador, ele trabalha ali, labora num local totalmente insalubre, que vai lhe contaminar, vai pegar uma doença e poderá até lhe tirar a vida por causa desse agente insalubre e ele não ter ali a devida
proteção, suprimir o intervalo intrajornada, o horário mínimo para o descanso, para o almoço, a hora sagrada da refeição, não pagamento de férias, deixar vencer férias do empregado e não pagá-las, todos esses motivos ensejam falta grave e ensejam a justa causa do empregador, onde você, trabalhador, poderá mandar embora o seu patrão. Atenção, a falta grave deve ser tamanha que torna insuportável a continuidade da relação de emprego. A linha E, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. Aqui é perseguição, é o assédio moral, é a calúnia, a difamação, a injúria. Quando o próprio empregador ou seus gerentes ou os trabalhadores da empresa aplicam calúnia, atribuem um crime ao empregado sem que ele tenha cometido, falam mal dele, xingam, e também isso muitas vezes em redes sociais, por ato virtual, cabe aqui a rescisão indireta do contrato de trabalho e também o pedido de dano moral. A letra F, o empregador ou seus prepostos ofenderam-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Aqui já é partir para as vias de fato, quando o patrão agride fisicamente o seu empregado, ou algum dos seus prepostos, ou algum dos seus gerentes, ou algum de seus trabalhadores partem e agridem o obreiro fisicamente. Poderá o obreiro pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. A letra G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Redução sem previsão contratual. Abusiva, tirar comissão de propósito, trocar de função sem receber comissão. Isso avilta o direito do trabalhador. Vai ter uma redução no seu salário que vai impactar diretamente no seu sustento e da sua família, porque o salário ele tem um caráter alimentar. Então, se ocorrer essa redução de trabalho, se ocorrer essa redução do salário do empregado por redução de peças e tarefas de uma forma proposital ou uma alteração ilícita do contrato de trabalho que vai trazer prejuízos ao trabalhador, enseja a ele o direito de entrar com a rescisão indireta do contrato de trabalho, dando a justa causa ao patrão. O parágrafo 1º diz que o empregado poderá suspender a prestação do serviço ou rescindir o contrato quando tiver que desempenhar obrigações legais incompatíveis com a relação do serviço. É o pedido justo de demissão, sem cumprir aviso prévio. Ele vai receber todos os seus direitos trabalhistas. É aquele empregado que é convocado para um serviço militar, então, e outras situações análogas em que são obrigações legais, mas que torna impossível o empregado continuar com o cumprimento da sua relação de serviço. Ele poderá, sim, pedir sua demissão e ter todos os seus direitos trabalhistas assegurados nesse pedido de demissão do seu contrato de trabalho. O parágrafo 2º vem falar que no caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Empregador individual doméstico poderá rescindir o contrato de trabalho. Então, era um único empregador, faleceu, o empregado, ele pode rescindir o seu contrato de trabalho e ele terá assegurado todos os seus direitos, todas as suas verbas trabalhistas durante todo o período de labor que ele prestou a este empresário individual. E o parágrafo 3º, nas hipóteses da letra D, que é o não cumprir o empregador as obrigações do contrato, e a letra G, redução do trabalho com redução do salário, poderá o empregado pleitear a rescisão dos seus contratos de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. Exemplo, falta de depósito do fundo de garantia, caso da letra D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato, não depositou o FGTS, ele poderá continuar trabalhando, porque essa é uma falta que permite ele continuar trabalhando. E redução do salário, a letra G, redução do trabalho com a redução do salário, também permite o empregado continuar laborando até decisão do processo, mas dificilmente o empregador ele vai querer continuar com este empregado dentro da sua empresa. Ele vai mandar ele para casa e que ele espere em casa que a justiça decida, e ele vai ficar esse período todo esperando a justiça decidir para ele poder ter direito ao pagamento do seu salário, das suas verbas, de tudo aquilo que lhe é de direito. São as duas únicas hipóteses do trabalhador entrar com a ação e continuar trabalhando. Todas as outras, o empregado
empregado deverá sair imediatamente do serviço, pois as mesmas tornam insuportável a relação de emprego. Quebra da falta de confiança. Como pode o empregador, o patrão, vir às vias de fato agredir o empregado e o empregado ainda continuar trabalhando? Impossível. Se isso acontecer, o empregado vai estar dando um perdão tácito ao seu patrão e ele não poderá entrar com o pedido de rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Vejamos decisão do TST sobre o não depósito do FGTS, como que está consolidado junto ao Tribunal Superior do Trabalho. O não depósito do FGTS, cabe também o pedido de dano moral. Provado que trouxe prejuízo para o trabalhador, foi sacar o FGTS por motivo de saúde ou emergencial e nada tinha depositado. Poderá pedir também dano moral. E o TST, ele é claro em suas decisões de que se o trabalhador ele não teve o seu FGTS depositado pelo seu patrão, ele poderá sim ingressar com a rescisão indireta do contrato de trabalho. Também o TST tem entendimento pacificado de que o atraso reiterado dos salários cabe o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Veja também aí a decisão do TST. Atraso salarial reiterado. 1 mês já é motivo para a rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas 5 dias, 10 dias, não. Aí tem que entrar aí o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Mas se for reiterado, se todo mês atrasa 5 dias, se todo mês, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, sempre atrasando o salário, aí sim está caracterizado o ato reiterado e poderá sim o trabalhador dar justa causa ao seu patrão. Atenção, nestes casos de atraso no pagamento reiterados e não depósito do FGTS, nesses casos, não se aplica o requisito da imediatidade, por serem atos contínuos, reiterados ao longo do contrato de trabalho para caracterizar a falta grave. Então, o juiz não poderá indeferir o pedido de rescisão indireta do trabalhador que ingressar com uma reclamação trabalhista após 5, 6 meses para provar que o patrão não lhe pagava em dia os seus salários e que não depositava o seu FGTS. São, então, as hipóteses em que não será necessário cumprir da imediatidade por parte do empregado. Pessoal, deixe um like abaixo desse vídeo para que eu possa saber se vocês gostaram do conteúdo. Se inscreva também e ative o sininho para você receber os meus novos vídeos, para que eu possa também estar produzindo semanalmente novos conteúdos jurídico, informativo. E muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.